gente, tudo jóia com vocês? Nós vamos começar a correção da nossa semana 2 do nosso PET 1. Essas são as atividades do terceiro do ensino médio. Bom, a questão 1, ela está falando sobre a Constituição outorgada em 1824, que é também a primeira Constituição do Brasil, é também conhecida como Constituição da Mandioca ou Constituição do Poder Moderador. E aí a questão está falando sobre uma inovação constitucional. Essa inovação constitucional é o poder moderador. Então a questão diz, a Constituição outorgada por Dom Pedro em 1824 continha uma inovação institucional que seria decisiva para o funcionamento do sistema político imperial, o poder moderador. Seguindo as recomendações do jurista francês Benjamin Constant, a Constituição do Império introduzia um quarto poder, além da clássica divisão entre executivo, legislativo e judiciário. A principal consequência da introdução do poder moderador na ordem política foi permitir que o imperador servisse de árbitro entre conflitos entre liberais e conservadores, promovendo o revezamento das elites no poder. A gente não vai ver revezamento de elite no poder até que a gente vai falar de república. Então, descarta a letra A. Promover o desenvolvimento econômico ao dar ao imperador iniciativa em diversas áreas políticas e econômicas, como a promoção das ferrovias e das siderurgias. Não, o poder moderador ele não tem a ver com os preceitos econômicos, e o título da questão não falou de nada econômico. Garantir a continuidade da escravidão até o final do Império, ao dar ao imperador poder de veto de todas as iniciativas legislativas com relação ao regime servil? Talvez, possivelmente. Concentrar enormes poderes repressivos na coroa, criando um regime semelhante aos regimes absolutos da Europa da Era Moderna. A gente não pode falar desse regime absolutista aqui, porque a gente não está mais falando de uma sociedade de corte, por isso não serve. Então a gente fica com a letra C, que é garantir a continuidade da escravidão até o final do Império. Tá joia? Essa questão ela é um pouco mais difícil, um pouco mais puxada, mas ela ainda dá para fazer tranquilo. A questão número 2 está pedindo para a gente observar a charge e responder. E aí na charge eu tenho, quais são os limites dos seus poderes? Deus, talvez. A charge aponta para uma importante característica da carta outorgada em 1824. Qual seja a instituição do voto universal, voto censitário, poder moderador, parlamentarismo às avessas, monarquia dual? O que a gente está vendo aqui? 1824. Lá na outra questão, que Constituição que foi? A do poder moderador. Então, qual que é a resposta certa aqui? Poder moderador. Essa é muito simples, porque o poder moderador dava plenos poderes ao imperador. Ele podia revogar e poderia ser superior a qualquer decisão tomada pelo Congresso. Na questão 3, está pedindo para a gente observar a imagem e perceber a respeito. Está pedindo para a gente observar a imagem e perguntando o que a gente percebe quando a gente observa essa imagem. O que a gente consegue ver sobre a importância da cerimônia e sobre a legitimação do poder do imperador. Então, olhando a imagem, a gente vai ver, em primeiro plano, o imperador e os clérigos, ou seja, as pessoas da igreja. Aqui a gente tem a Constituição e abaixo os nobres, ou seja, a gente tem o imperador assimilando o seu poder e garantindo a ideia de que seu poder foi dado por Deus e que esse poder dado por Deus é assegurado pela Constituição e pelo Império. Então, eu montei um textinho para vocês. Então, a gente pode dizer que, quando observamos a imagem, vemos em primeiro plano, em posição de superioridade, apenas Dom Pedro, um clérigo, ou seja, a cerimônia garantiu o simbolismo de que o imperador era escolhido de Deus para governar, e vemos também a Constituição e os nobres, que garantem a legitimidade e a estabilidade política. Tá joia, pessoal? Bem tranquila a correção, deem uma olhada, corrijam, comparem com as respostas de vocês. Qualquer dúvida, me chamem. Então, muito obrigado. Até a próxima.